No amor e na guerra, vale tudo. Quem nunca se deparou com essa máxima? Mas será? Será mesmo que tudo feito por amor realmente vale a pena? E até que ponto esse amor, dependendo dos seus atos e de suas consequências, não se transforma em guerra? Nesse caso, não se transforma em ódio. E o ódio pode ser um sentimento muito, muito poderoso e também muito destrutivo. Até que ponto, em um mundo em que as leis sociais não se fazem mais presentes, pode-se fazer justiça àqueles que perderam alguém querido? Complexo, não? Sim, e é exatamente com essa pergunta, feita por Neil Druckmann, e com essa complexidade, que a gente vai se deparar aqui. E tudo isso dentro do enredo de um game. E olha, eu joguei excelentes games esse ano, mas poucos me deixaram com sentimentos tão conflitantes como esse. Então, solta a vinheta que a gente já volta para falar um pouco sobre The Last of Us Parte 2. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é William e este é o canal Fanzine. Se você curte dicas de HQ, música, filmes, séries, quadrinhos, games, não se esqueça de curtir os outros vídeos, lógico, deixa aí seu like, deixa seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bom, como eu falei então, o papo hoje é sobre The Last of Us Parte 2 e como toda parte 2, existe uma parte 1. Então vale a pena a gente dar uma resumida aqui na primeira parte do game, que é um jogaço também. E lembrando que eu sempre tento trazer aí o resumo dos jogos sem dar spoilers, tá? Então vamos lá. The Last of Us, lançado em 2013, na época para PlayStation 3, é um dos exclusivos da Sony. Ele é um jogo de ação, aventura e sobrevivência, produzido pela Naughty Dog. A história acompanha Joel, um sobrevivente em um mundo pós-pandêmico em que um fungo infectou a maioria da população e que na fuga da quarentena imposta pelas autoridades em sua cidade, acaba perdendo a sua filha, Sarah, baleada por um soldado. Agora, anos depois, vivendo como uma espécie de contrabandista, Joel transporta ou recupera mercadorias para os sobreviventes, divididos em zonas de quarentena, assentamentos independentes ou em grupos nômades. E é nesse contexto que ele recebe a inusitada missão de transportar e proteger uma jovem garota chamada Ellie para uma organização denominada Vagalumes. O que antes era apenas mais um trabalho, acaba se tornando uma jornada de sobrevivência e afetividade, conforme o relacionamento deles se desenvolve. Somos então apresentados a uma história de reviravoltas, surpresas, personagens complexos, profundos e uma enorme carga sensível e emotiva. Isso sem falar na mecânica do jogo, que te coloca no meio de tudo isso, sobrevivendo e tomando as decisões que guiam os personagens. O jogo foi aclamado, elogiado e se tornou um dos principais títulos daquele momento, inclusive sendo nomeado como Game do Ano. No primeiro game, assistimos então o desenrolar crescente de sentimentos entre a dupla de protagonistas. Um cara durão, frio, mas que se rende pelo afeto que se desenvolve pela garota, que obviamente traz memórias de sua filha, em contrapartida, sentimentos de segurança e proteção da menina que nasceu nesse mundo caótico, desamparada, com muitas dúvidas e em busca de um porto seguro para se guiar. Alguém aí falou Logan? Sim, a semelhança com um dos títulos solos do Wolverine para o cinema, onde ele protege a jovem X-23, renderam muitas comparações, trailers falsos, inclusive até o desejo dos fãs de repente ver Hugh Jackman no papel de um possível Joey aí da série. Série inclusive que vai sair, eu fiz vídeo aqui no canal, vou deixar o card para quem quiser ver. Mas galera, lembrando que nada foi confirmado, então vamos ficar de olho. Era óbvio então, ainda mais depois do final do primeiro jogo, que uma sequência era esperada. E foi assim que Neil Druckmann, diretor criativo dos games, começou a pensar em 2014, logo depois que a versão remasterizada para PlayStation 4 foi lançada. Mas foi só em 2016 que ele fez um anúncio oficial de The Last of Us Parte 2. Assim, 4 anos de muito desenvolvimento e expectativa depois, no dia 19 de março de 2020, foi lançado The Last of Us Parte 2. A história do segundo jogo começa 5 anos após os acontecimentos do final do primeiro. Aqui, galera, eu vou tentar não dar muitos spoilers, tá? Vai ficar um pouco difícil por se tratar de uma continuação direta, mas eu vou tentar.
Bom, encontramos então os já conhecidos Joey e Ellie, que agora vivem no assentamento de Tommy, irmão de Joey, e a princípio as coisas parecem sob controle. Nesse contexto, também somos apresentados a novos agentes na história, como Dina, por exemplo, com quem Ellie até se desenvolve um relacionamento, e Jesse, ex de Dina e muito próximo das duas. Eis que um belo dia, em uma ronda de rotina ali deles, Joey e Tommy desaparecem. Dina e Ellie então saem à procura deles. E é aí que conhecemos a personagem que vai triturar sua mente, de colocar conflitos na narrativa, a gameplay mais foda do título, Abigail Anderson, ou Abby. Aqui que a porca torce o rabo. E aí que a gente volta lá pra cima. Se no primeiro jogo o motor principal era o amor, no segundo, talvez o maior impulsionador seja o ódio, ou, como disseram melhor depois, as coisas ruins que o amor pode causar. Se Joey fez de tudo para salvar Ellie no primeiro jogo, seja pelos sentimentos que ele desenvolveu pela garota ou até as memórias da sua filha perdida, e se ele fez o que fez na esteira de atos ruins e violentos, será que ele também não pode ter alimentado ódio e vingança em outras pessoas que não são necessariamente antagonistas na história? Amor e ódio então se transformam em guerra e vingança. Depois de um acontecimento muito importante na narrativa, somos apresentados a uma gameplay bifurcada, onde vemos os dois lados da moeda, independente de estarmos certos ou não. E é claro que além de tudo isso, dessa sede de sangue, temos as ameaças já tradicionais, infectados da melhor espécie e piores, seitas e seus líderes como cicatrizes ou os cascavéis, e grupos humanos paramilitares. E para enfrentar tudo isso, o game apresenta para você mecânicas de jogo atualizadas. Além da já tradicional furtividade, melhorada aqui, e da construção de itens e acessórios que te ajudam durante o jogo, como kits médicos, bombas e armas aperfeiçoadas, o game ficou mais vertical em sua exploração e muito mais brutal, com sequências ali de combate e batalhas corpo a corpo que vão exigir muito da sua atenção e agilidade. Essa violência, inclusive, foi um ponto que rendeu alguns comentários negativos para o game. Outro ponto que levantou problema, mesmo antes do lançamento do game, que eu vejo na verdade como um baita de um elogio, é a diversidade presente nos personagens do jogo e a quebra de alguns estereótipos. Druckmann até veio a público rebater algumas alegações que diziam que eles estavam se fazendo valer ali de questões LGBTQIA+, para ganhar pontos com a comunidade. Ele disse que de maneira nenhuma a história ficaria em segundo plano por conta dessas abordagens. Gente, é o mundo, é natural. Por que não teríamos um relacionamento homoafetivo e um cenário fictício se temos no real? Por que não teríamos uma mulher hétero, cis, forte e bruta? Por que não teríamos questões trans na história? Que, por sinal, soma muito a um dos arcos da história. Qual o problema? Isso é muito real, é a vida. Se você tem problema com isso, você é o problema. Se faz diferença, procura um psiquiatra, você não tá legal. E é exatamente isso que acontece. Tudo isso, todos esses elementos, eles trabalham em prol da história, em prol das cargas emotivas ali depositadas, a favor da profundidade dramática que cada personagem possui. O jogo não é apenas sobre os infectados e esse mundo apocalíptico. Ele é sobre as pessoas que sobreviveram, e mais que isso, o que os motiva a viver. E é nesse momento que devemos citar o nome de uma pessoa que contribuiu muito para isso, Haley Gross, a escritora, que a princípio foi chamada apenas ali para dar uma ajuda no desenvolvimento, narrativa e na caracterização de alguns personagens, acabou sendo uma peça principal no desenvolvimento de toda a história, deixando Druckmann, inclusive, apenas como um diretor, tomando decisões executivas no jogo. A voz que ela empregou no projeto deu uma carga mais crível e complexa aos personagens, principalmente no que diz respeito às questões cômicas e sentimentais. Outro nome a se destacar é do argentino Gustavo Santaolalla. Ele novamente é o responsável pelas músicas do título. E isso é um elemento muito importante no jogo, pois funciona como um elo de ligação entre Ellie e Joel, entre o mundo que foi e o mundo que é. Coisas boas, coisas leves, um resquício de humanidade ainda presente na garota. E tudo o que acontece durante o jogo é um balanço entre esses mundos. O atual, do jogo,
e o mundo que se foi. O mundo de leis e contratos sociais versus um mundo selvagem. E isso eu não estou falando nem dos infectados. Eles acabam sendo apenas um detalhe perigoso espalhado na trama. Então, todos esses detalhes, esses conflitos, as questões morais, elas são levadas à 10ª potência quando confrontadas por você, pelo jogador. A gameplay, ela te coloca numa grande armadilha. Ela te dá o controle de um personagem no início, depois ela gira o eixo da narrativa, fazendo você conhecer o outro lado da história. E é nesse conflito moral que você vai jogar. Em um determinado momento do jogo, eu não concordava mais com as decisões que estavam sendo tomadas, com o rumo das coisas. Aquelas não eram mais as minhas decisões. Até tentei sujeitar uma das personagens a uma derrota, pois não acreditava mais naquilo, mas a escolha não era minha, a balança moral era minha, mas a decisão não. Last of Us Part 2 acaba sendo um exercício de empatia. Você até pode julgar os personagens e o rumo que eles tomam na história, mas primeiro você precisa se colocar no lugar deles. E temos que entender que todas as ações têm consequências, e a linha do que é e do que foi está sempre por um fio. Guarde essa informação. Um jogo poderoso, que mexe com você, que balança sua moral com diversos questionamentos. Personagens fortes, complexos e profundos. Uma gameplay intensa, com um belíssimo design artístico, trilha, narrativa. Game do ano? Não sei. Ele tá concorrendo, inclusive, na lista, com títulos como Animal Crossing, Doom Eternal, Ghost of Tsushima. Inclusive, falar sobre o Ghost of Tsushima agora é curioso, porque foi o game que eu tentei jogar logo depois de terminar Last of Us 2. Eu não consegui, porque eu ainda estava muito envolvido com o Last of Us Part 2. Então eu precisei ir para um outro jogo para depois tentar jogar o Ghost of Tsushima. É um belíssimo jogo. Bom, galera, eu gostei muito do Last of Us Part 2, terminei o jogo com diversos conflitos, questionamentos, mas no fim, assim como aconteceu no Death Stranding, lógico, com suas diferenças, eu acho que o importante é a experiência que o jogo te entrega. E eu acho que os jogos estão crescendo nesse sentido, nesse storytelling, de como a narrativa ela consegue mexer com você, como consegue fazer você se envolver ali com a história, e a interatividade do jogo só acentua isso, né? Porque te coloca guiando mesmo esses personagens, dando rumo à história. Isso é bom, muito bom. Bom, se você jogou Last of Us Parte 1, Parte 2, se vai jogar, se jogou o primeiro, vai jogar o segundo, se não jogou, mas gostou do vídeo, deixa seu comentário. Eu vou aproveitar aqui para deixar uma sugestão de um canal, o canal da Lisa Guerra. Ela é uma estudante de psicologia, ela costuma fazer alguns vídeos analisando filmes, séries, um conteúdo nerd, assim, por assim dizer. E ela fez do primeiro jogo e fez alguns também da parte 2. Eu vi do primeiro, não vi da parte 2 porque eu não queria ficar meio tendencioso, tendencionar meu texto, mas agora eu posso ver. Mas aí se vocês quiserem também dar uma olhada nessa abordagem diferente, mais da psicologia ali, vale a pena, é só procurar Lisa Guerra que vocês vão encontrar. E não se esqueça, claro, de se inscrever no canal, assistir os outros vídeos, ativar o sininho para receber as notificações. E galera, como a gente é pequeno ainda, para ajudar a levar o canal para outras pessoas, se vocês puderem compartilhar os conteúdos que vocês viram aqui e que vocês porventura gostaram, isso é muito importante pra gente. Então é isso, muito obrigado se você chegou até aqui. Eu vejo vocês no próximo Fanzine. Fui!